Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula, vamos ver como utilizar o método de variação de parâmetros para resolver uma equação diferencial linear não homogênea de ordem superior a 2. Vamos nessa? Suponhamos, então, que a gente tem uma equação diferencial linear não homogênea de ordem n e que yc seja a solução complementar dessa equação diferencial, ou seja, yc é a solução da equação diferencial homogênea associada a ela. Bom, então o que a gente tem é que a solução dessa equação diferencial linear não homogênea é dada por y de t igual à solução complementar mais a solução particular. E o método da variação dos parâmetros diz que se W é o Wronskiano de y1, y2 até yn aplicado em t, e Wm é o determinante obtido do Wronskiano, substituindo-se a mésima coluna pela coluna 0, 0 com o último elemento igual a 1, com essa notação, uma solução particular da equação diferencial 1, ou seja, da equação diferencial linear não homogênea, é dada por y de t, igual ao somatório de m igual a 1 até n de ym aplicado em t, que multiplica a integral de t0 a t, onde t0 aqui é uma constante que a gente pode escolher, geralmente 0 é um número interessante, de g de s, que multiplica wm aplicado em s sobre Wronskiano aplicado em s ds. Bom, aparentemente é uma fórmula um pouco extensa, mas a aplicação dela, na prática, envolve basicamente contas algébricas, não é tão difícil. Vamos aplicá-la então no seguinte exemplo. Sabendo que y1 de t é igual a e elevado a t, y2 de t igual a t vezes e elevado a t, y3 de t igual a e elevado a menos t, são soluções da equação homogênea associada a y3' menos y2' menos y' mais y igual a g de t, determine uma solução particular dessa EDO como uma integral. É claro que a gente não consegue determinar ela de fato, né, sem ser pela integral, porque a gente não conhece quem é g de t. Bom, antes de fazermos contas, vamos observar que nesse caso o n vale 1. Então, nesse somatório aqui, então, a gente vai ter então um somatório de m igual a 1 até 3. Desculpem, o n vale 3. Então, nosso somatório vai até 3. Eu já fiz algumas contas aqui para a gente ganhar tempo. E o que a gente tem é o seguinte, olha, que y1 é igual a e elevado a t, então eu já calculei y', y2', y2t vezes e elevado a t, y2', y2 duas linhas, o mesmo com y3. Então, isso nos dá que o Wronskiano W, então, para essas três funções, é dado por esse determinante, que é igual a 4 vezes e elevado a t. Bom, esse aqui é o Wronskiano aplicado em t. Se eu quero o Wronskiano aplicado em S, a gente tem então aqui o Wronskiano aplicado em S nada mais é que 4 vezes E elevado a S. Bom, para aplicarmos essa fórmula então, né, dado o método de variação de parâmetros, a gente precisa então agora calcular W1, W2 e W3. Bom, vamos lembrar que nesse caso então, a nossa solução particular, ela vai ser dada por y de t igual a y1 aplicado em t vezes a integral de t0 até t de g de s vezes w1 aplicado em s sobre Wronskiano de s ds mais y2 de t, que multiplica a integral de t0 até t g de s w2 de s sobre w de s ds mais y3 de t vezes a integral de t0 até t de g de s w3 aplicado em s
sobre Ronskiano de S ds. Bom, a gente conhece quase todo mundo, né, nessa expressão. Faltam apenas W1, W2 e W3. E depois a gente faz, né, as devidas substituições. Vamos lá então. Vamos subir aqui um pouco, né? A gente tem que W1 ele é obtido do Ronskiano substituindo a primeira coluna pelo vetor 001, ou seja, W1 aplicado em T nada mais é que 001 depois da segunda coluna, T elevado a T, T mais 1 elevado a T, T mais 2 elevado a T, elevado a menos T, menos elevado a menos T, elevado a menos T. Desenvolvendo esse determinante por Laplace, né, por essa posição, ele vale exatamente, né, menos 1 elevado à posição que está esse elemento, ou seja, 3 mais 1, que multiplica o determinante que sobra, né, que é o determinante t elevado a t elevado a menos t, t mais 1, que multiplica elevado a t menos elevado a menos t. Esse determinante é igual a menos t menos t mais 1, que é igual a menos 2t menos 1. Analogamente, a gente calcula, né, W2 de t, que é igual a... Agora a gente mantém a primeira coluna do Ronskiano, elevado a t, elevado a t, elevado a t. Substitui a segunda coluna pelo vetor 001. E a gente tem aqui agora elevado a menos t, menos elevado a menos t, elevado a menos t. Desenvolvendo agora por esse elemento, não é isso? Que vai ser igual a menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica, né, o determinante de e elevado a t, e elevado a t, e elevado a menos t, menos e elevado a menos t, que dá menos 1, que multiplica, né, menos 1, menos 1. Ou seja, igual a 2. E por último, né, a gente tem que calcular o W3 de t. E a gente tem então que W3 de t é igual a, mantém a primeira coluna, né, é elevado a t, é elevado a t, é elevado a t, mantém a segunda coluna, ou seja, t é elevado a t, t mais 1 é elevado a t, t mais 2 é elevado a t, e a terceira coluna 001. Desenvolvendo agora o determinante por esse elemento, é igual a menos 1 elevado a 3 mais 3, que multiplica, né, o determinante é a t, t é a t, t mais 1 é elevado a t, que nesse caso, né, é igual a, aqui dá 1, ou seja, t mais 1, que multiplica, é elevado a 2t, menos t é elevado a 2t, que é igual a elevado a 2t. A gente acabou de calcular, né, os Ronskianos aplicados em t, mas a gente precisa deles aplicados em s, ou seja, a gente tem aqui W1 de s é igual a menos 2s menos 1. A gente tem também aqui W2 de s vale 2 e que W3 de s vale 2 elevado a
e elevado a 2s, né? Bom, por último agora então a gente vai substituir todos esses valores naquela integral. E o que a gente tem então é que y de t é igual a y1. Lembrando que y1 é e elevado a t integral de t0 até t de g de s, né? Que multiplica w1, ou seja, menos 2s menos 1 sobre Wronskiano de S. Lembrando que o Wronskiano de S, só dá uma olhada lá para conferir, é igual a 4 vezes e elevado a S. Né? Vezes 4 e elevado a S. ds mais W2, ou seja, T é Y2, né? Que é T vezes e elevado a T. Esse aqui é o Y1, esse aqui é o Y2. Vezes a integral de T0 até T de G de S, que multiplica W2, ou seja, 2 sobre 4e elevado a S ds, por último, né, mais y3, que é e elevado a menos t, que multiplica a integral de g de s, né, a integral de t0 até t, que multiplica e elevado a 2s, né, que é o W3, sobre 4e elevado a s ds. Basicamente, a nossa questão termina por aqui. O que a gente poderia fazer aqui era manipular essas integrais, sei lá, usar esses fatores comuns, por exemplo, a elevado a t, e elevado a t aqui, juntar as integrais, tudo, mas nada vai simplificar as nossas operações. Se a gente conhecesse, então, a função g, a gente poderia, então, calcular essas integrais ou não, né? Se for uma função g que não é integrável, a gente não seria capaz. Bom, resumindo então, essa aqui é a nossa, né, solução particular da equação diferencial linear não homogênea dada.